Hoje eu acho que o convite é para a gente refletir mesmo sobre um tema que atravessa a vida de muitas pessoas com trissomia do 21 e das suas famílias, que é a solidão. Mas não necessariamente aquela solidão que é visível, que é explícita. Muitas vezes estamos falando de uma solidão silenciosa, aquela que acontece quando uma criança não é convidada para brincar, quando um adolescente não encontra espaço de pertencimento, quando um adulto não tem oportunidades reais de participação na sociedade. É por isso que o tema desse ano, Juntos contra a Solidão, não poderia ser mais necessário. Porque a inclusão não é apenas estar no mesmo espaço. Inclusão é pertencer, é ser visto, é ser considerado, é ser chamado para participar de verdade. E nesse caminho existe um elemento fundamental, estruturante, que sustenta e possibilita a inclusão, que é a estimulação. Como fisioterapeuta aqui, mais de 20 anos de formada, especialista em síndrome de Down, a gente foi montando uma rede, uma equipe multidisciplinar super importante, né? Que dá esse suporte, então, para essa população. Quando a gente fala em estimulação, não estamos falando apenas de técnicas ou intervenções isoladas. Estamos falando de oferecer oportunidades reais de desenvolvimento desde os primeiros meses de vida. Estamos falando de acesso à comunicação, ao movimento, ao brincar, à autonomia, à construção de vínculos. A criança com T21, que é estimulada precocemente, amplia suas possibilidades de interação com o mundo. Ela desenvolve mais recursos para se comunicar, para se expressar, para se posicionar. E isso muda completamente a forma como ela ocupa os espaços sociais. A estimulação é, portanto, um instrumento potente de combate à solidão. Porque uma criança que consegue se comunicar, consegue se fazer entender, consegue brincar, consegue participar. Ela não fica à margem, ela entra na roda. Mas é importante dizer que a estimulação sozinha não faz a inclusão. Ela precisa caminhar junto com um ambiente que esteja preparado para receber, com escolas abertas à diversidade, profissionais capacitados, com uma sociedade que entenda que a diferença não é um problema. E é exatamente nesse encontro entre o desenvolvimento da pessoa e a abertura do mundo que a inclusão acontece de verdade. E é nesse ponto que o trabalho que as equipes como a do SET se torna tão essencial. O SET, ele nasceu num propósito muito claro, que foi de ampliar as possibilidades. A gente levou e leva cuidado, conhecimento, intervenção de qualidade para além dos grandes centros, tornando o acesso mais democrático. Hoje, com uma equipe multidisciplinar, o SET oferece muito mais que os atendimentos. Oferece a escuta, o acolhimento e a direção. Ali, cada criança é vista com singularidade, cada família acompanhada em sua trajetória. Cada conquista, por menor que pareça, é valorizada como um passo importante no desenvolvimento dessa criança e no processo de inclusão. E isso vai fazer toda a diferença. Porque quando uma família encontra orientação, ela se fortalece. Quando uma criança encontra um espaço onde é compreendida, ela se desenvolve. Quando há consciência no cuidado, há avanço real. E esse avanço não é só o motor, cognitivo ou da linguagem. O avanço é na autonomia. O avanço é na autoestima. O avanço é na possibilidade de estar no mundo com mais segurança e mais participação. E novamente estamos falando de combater a solidão. Porque a solidão não se rompe apenas com a presença física. Ela se rompe com conexão. A conexão se constrói com comunicação, com vínculo e com oportunidade. Por isso, quando investimos em estimulação de qualidade, estamos na prática construindo essas pontes. Pontes entre a criança e o outro, entre a pessoa e a sociedade, entre o potencial e a realidade. Mas é importante lembrar que essa responsabilidade não é só das famílias, não é só de nós profissionais e não só das instituições. Ela é de todos nós. Uma sociedade inclusiva não se constrói apenas com boas intenções.
ela se constrói com ações concretas, com escolas que adaptem suas práticas, com espaços que acolhem, com pessoas que se dispõem a aprender e com políticas públicas que garantam esse acesso e continuidade no cuidado. Principalmente com uma mudança de olhar. Precisamos sair de uma lógica de limitação para passar para uma lógica de potencialidade. As pessoas com T21 não são definidas por aquilo que elas têm dificuldades. Elas são atravessadas por possibilidades que podem sim ser ampliadas quando existe oportunidade. E quando essas oportunidades existem, a inclusão deixa de ser um discurso e passa a ser realidade. Hoje, o nosso convite é simples, mas é profundo. Que a gente esteja de fato juntos. Que a gente não apenas aceite, mas sim inclua. Que a gente não apenas olhe, mas enxergue. E que a gente não apenas conviva, mas se conecte. Porque é na relação que a solidão se dissolve. É na construção coletiva que a inclusão se sustenta. Que a gente possa seguir juntos, famílias, profissionais e sociedade, construindo caminhos onde todas as pessoas tenham espaço, voz e pertencimento. Porque ninguém deve caminhar sozinho. Acho que isso é muito sobre o que a gente vê de tema aí, né, em relação ao acolhimento, à amizade e à não solidão. Então, que sejamos todos juntos e unidos sempre.